Se você pudesse deixar uma palavra de esperança hoje, uma semente que vai ser lançada e a pessoa pode estar assistindo agora ou daqui 10 anos no YouTube, o que você falaria? Exatamente o tema desse podcast. Nos piores dias, Deus gera os maiores milagres. Essa palavra e essa frase vem muito comigo, porque o meu ministério, eu vou construir aqui para chegar até onde eu quero, mas rapidinho. Pode ir. Quando antes de Deus levantar o meu ministério para as pessoas e de eu começar a pregar, Deus confirmou meu ministério dentro da minha casa. Porque eu acho foi assim com Davi, na verdade, né, porque estava lá no pasto e Samuel poderia ir direto no pasto, é muito mais fácil Deus falar: "Samuel, vai no pasto e não vai na casa de Jessé". Mas ele manda chamar e Deus confirmou o ministério de Davi, não foi no pasto, foi dentro da casa dele, porque antes de Deus levantar ele para Israel, colocar ele como rei, Deus levantou primeiro dentro da casa dele. Então eu lembro por uma crise que nós passamos, que meu pai ficou 1 ano e 6 meses desempregado, e nesse tempo só minha mãe trabalhava, meu pai nesse período só que o salário da minha mãe não dava para pagar as contas. Nesse período meu pai ele fez curso, começou a fazer bolo, começou a vender bolo e foi um processo muito difícil, assim, da nossa família, nós não tínhamos o Davi ainda, foi um período muito difícil, assim, que nós enfrentamos. E eu lembro que as contas chegavam em casa, chegavam conta de água, conta de luz, as outras contas, e nós olhávamos, nós não tínhamos condições. E falava: "Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem pedido de bolo, o salário da minha mãe acabou, todos os recursos, e agora?". Nós fazíamos o quê? Nós dobrávamos o joelho. E meu pai conta que um dia que estava assim, que eles estavam zerado, não tinha R$ 1 na conta. Deus levantava em casa e falava assim: "Deus vai prover". E eu comecei a pregar para os meus pais, porque os meus pais me ensinaram, só que tem momentos que é isso, é um ajudando o outro, quando um outro tá fraco, o outro levanta, por isso que nós temos que estar em unidade com pessoas. Então, nós orávamos, dobrávamos, colocávamos a conta, dobrávamos o joelho em cima da conta e nós fazíamos o quê? Nós orávamos. Eu lembro que não demorava 5 minutos, o telefone tocava, era encomenda de bolo, o valor do bolo era exatamente o valor para pagar aquela conta. E nós chegávamos no carro, o carro não tinha ar-condicionado. E para nós levarmos o bolo chegava quase derretido, né? E vai chegar até o lugar lá. Nossa, o bolo. Nossa, Jesus, deixa o bolo derreter. Porque não tinha ar-condicionado no carro. E meu pai então fazia o bolo à noite, eu e minha mãe, quando chegava do trabalho, nós fazíamos beijinho, brigadeiro, para vender, porque era aquilo que Deus estava nos sustentando. Foi aquela estratégia que nos deu. Então por isso que eu falo que nos piores cenários, Deus gera os maiores milagres. E como explicar milagre? Como explicar aquilo que Deus faz? Não tem como. Milagre, tem uma frase muito conhecida que milagre não se vive, né? Milagre não se explica. Eu não sei quem que é o autor. Milagre não se explica, mas se vive. Então por isso que eu falo que nos piores momentos Deus gera os maiores milagres. Então eu não sei qual fase, qual estação da sua vida você está vivendo, mas agarra na palavra de Deus, que o mesmo Deus que te permitiu passar pelo processo é o mesmo Deus que vai te dar estratégias para vencer aquele desafio, aquele gigante que você está enfrentando. E aonde você está não determina quem você é e aonde você vai chegar. Então você pode estar passando pelo processo, mas entenda, esse processo não é para te matar, como nós falamos, mas é para te fortalecer e para te promover. Desse deserto, Deus está forjando o seu caráter, Deus está te dando tempo para você se preparar. Enquanto eu estava no processo, quando eu não estava pregando ainda, sabe o que Deus falava para mim? Mateus, estuda. Eu ficava lá eu ficava no meu quarto, eu ficava lendo a Bíblia, porque quando chegasse o tempo eu estava preparado. Não adianta você pedir algo para Deus que você não tem capacidade. Deus não entrega terra prometidas e promessas para ainda quem é menino. E o que é menino? Menino é diferente de homem. Homem pensa para falar, menino fala sem pensar, comportamento. Então por isso, quando eu estava naquele processo, Deus dizia para mim: Mateus, só faça uma coisa, estuda, destrincha a Bíblia, faça o seu melhor, porque quando chegar o tempo, você vai estar preparado. Então por isso que eu falo, nos piores momentos, nos piores cenários, quando você diz: Deus, não tem solução, não tem saída, eu não tenho direção, eu não tenho clareza, por que você vai estar pelo processo? Eu costumo dizer que Deus é diferente ele trabalha diferente do professor, do ensino secular, da faculdade, da escola. Por quê? Porque primeiro, na escola, o que o professor faz? Ele explica a matéria para depois aplicar a prova. Deus é diferente. Deus aplica a prova e depois você entende por que você passou por aquilo. Então não importa o que você está passando, o mesmo Deus que te permitiu passar pelo processo, ele te dá uma garantia de que ele vai estar com você todos os dias da sua vida. É o mesmo Deus que dá provisão, é o mesmo Deus que dá direção, é o mesmo Deus que dá clareza, é o mesmo Deus que te dá provisão, porque muitas pessoas podem não entender a sua decisão de hoje, porque entenda, você pode estar passando por um processo, mas isso não interfere na sua identidade.
Por isso que tem muita gente que tem mentalidade grande, mentalidade aberta, ampla, e vai conversar com pessoas que não têm essa mentalidade. O que que é? É a águia tentando introjetar a mentalidade de águia em pardal, e não tem como, os assuntos são diferentes. Então, você não, muitas vezes, você pode não estar errado, mas é somente as pessoas que você está conversando podem estar, não estar na mesma visão que você, no mesmo propósito. Então, por isso que você pode estar passando por um deserto, mas pode ter certeza que o tempo de honra sobre a sua vida vai chegar e você vai cantar o hino da vitória em nome Nome de de Jesus. Jesus.